Boa noite, irmãos. Desde já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Carta de 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Te pedimos, Espírito Santo, toca nos nossos corações. Nos dá, Senhor, o entendimento correto da palavra, Senhor, que nós vamos ler e meditar aqui nesta noite, Senhor. Toca os nossos corações, nos ajuda, Senhor, na nossa santidade, Senhor, e a nos aproximarmos, Senhor, mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Irmãos, a nossa perícope de hoje, ela faz parte de um argumento maior na carta de João, que é um dos dois argumentos maiores da carta de João, que o primeiro é Deus é luz e o segundo é Deus é amor. E dentro dessa ideia de Deus é luz, tem a nossa perícope, na qual, durante esse argumento, João ele vai realizando alguns contrastes, como comunhão com Deus, que é estar na luz, ou andar ou no mundo, que é andar nas trevas, estar em trevas sem comunhão com Deus. No capítulo 1, os versos 5 e 6 dizem o seguinte: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Então, como é que eu posso dizer que eu estou em Deus se eu estou na escuridão? Se eu vivo na escuridão? Da mesma maneira, o nosso texto, João ele vai alertar a sua igreja para que não andem como o mundo. Então, amar o mundo vai evidenciar que eu não tenho o amor de Deus. É uma evidência. Sendo assim, eu estou dizendo, olha, eu posso até dizer, eu estou com Deus, mas se eu amo o mundo, quer dizer que eu estou em trevas e eu me torno um mentiroso. Mas, antes de entrarmos no nosso texto em específico, eu gostaria de falar um pouco da relação mundo aqui. A palavra mundo, ela é bastante repetida aqui nesses 3 versos. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente é simplista em descrever o mundo como pode ou não pode tal coisa. Não, se não pode, alguém pratica aquilo, quer dizer que a pessoa está no mundo. Isso às vezes se torna um legalismo que não é necessário. Muito nos foi ensinado, e aqui para quem vem de outras igrejas que pensam um pouco diferente, de que não, fazer tatuagem, colocar um piercing, escutar música secular, ver novela, sei lá, são coisas que são do mundo. Claro, eu não estou dizendo que não existem pecados relacionados a essas práticas, mas aqui o ponto não é esse. O ponto de João é algo muito mais profundo que isso, que são pecados do coração. É uma mentalidade humana. Mundo aqui é uma mentalidade não só humana, mas mundana. Aquilo que produz obras da carne, que no verso 16, João vai denominar isso de desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida, ou cobiça da carne, cobiça dos olhos e orgulho daquilo que se possui, ou ostentação daquilo que se tem. Então, mundo é algo muito mais profundo do que um simples pode ou não pode. Então, quando eu me referi a mundo aqui, não pense que é um simples ato de fazer ou não fazer qualquer coisa que dizem ser mais santo ou menos santo. Mas vamos para o nosso texto. Ele inicia João
ele inicia para a sua igreja, nessa parte do texto, um alerta. Ele fala o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é um alerta com uma evidência em caso de descumprimento. Eu vou explicar. Não amem o mundo, é uma advertência, é um alerta para a sua igreja. Filhinhos, não amem o mundo. Só que veja, em caso de amarem o mundo, está evidenciando na sua vida de que o amor de Deus não está em você, ou seja, que tu está sem comunhão com Deus. Amar o mundo significa estar sem comunhão com Deus. Se eu tenho uma mentalidade mundana, na qual produz obras da carne, como a gente leu aqui no início do culto, eu estou sem comunhão com Deus. E, fazendo parte do argumento maior de João, eu estou nas trevas. E se eu estou nas trevas, amando o mundo, com uma mentalidade mundana, e digo que estou em Deus, eu sou um mentiroso. Então, aqui, João está alertando a sua igreja. Então veja, uma mentalidade mundana, um amor ao mundo, vai impedir a nossa verdadeira comunhão com Deus. Amar o mundo, amar aquilo que ele produz, aquilo que ele faz, aquilo que ele pratica, é nos afastarmos de Deus e da sua intimidade. Mas daí você me pergunta, e até pode dizer, não, mas imagina, eu sou crente há muito tempo, como que eu estou amando o mundo? Imagina! Só que veja, irmãos, o texto que nós lemos em Gálatas 5, 19 ao 21, ele esclarece para a gente o que são obras da carne. O texto vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E olha só que engraçado. E aqui fica uma pergunta, e na verdade é pra gente ser sincero. Todos nós aqui já esbarramos em alguma coisa aqui. Todos nós já produzimos algo de uma mentalidade mundana. Todos nós somos pecadores e já praticamos alguma coisa que está listada aqui. Imoralidade sexual, talvez. Impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria é uma coisa engraçada e até... porque muita gente acha que idolatria é, sei lá, acender vela para santo. Não é isso. É uma idolatria do coração. É destituir Deus do trono do nosso coração e colocar qualquer outra coisa que não Ele. Isso é idolatria, porque eu estou colocando a minha expectativa, a minha esperança em algo que não é eterno, em algo que não preenche o buraco eterno do meu coração, como diz em Eclesiastes 3:11. Outra coisa são inimizades, rixas, ciúme, ira, discórdia, divisão, inveja. São até pecados que muitas vezes são despercebidos porque são mais internos. É uma ira que eu tenho dentro de mim, é uma inveja que eu tenho de alguém, é uma rixa que eu tenho com alguém, mas a pessoa nem sabe. Eu só olhei para a cara dela e não gostei. Sabe? São coisas que vão corrompendo o nosso coração. Coisas que vão rompendo a nossa relação com Deus. E todos nós aqui já passamos ou já esbarramos por algum desses pecados. Todos nós já fizemos alguma coisa ou já produzimos parte dessas obras da carne. Só que o ponto é, eu não posso esbarrar nesses pecados e abraçá-los. Porque isso é amar ao mundo, é amar essa mentalidade mundana que produz essas obras da carne e esses pecados. Eu não posso amar esses pecados. Só que, veja, o ponto até maior é, eu não posso cometê-los sem arrependimento. Porque todos nós aqui vamos esbarrar como pecadores em algum desses pecados ou em outros. Mas o ponto maior é, se eu cometo isso e depois eu me arrependo ou não. Porque se eu não me arrependo,
Então eu finjo que Deus não existe. E eu ando no mundo e essa mentalidade mundana ela vai fazendo parte da minha vida. Cometer esses pecados deliberadamente. Como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. Só que uma das maiores diferenças que tem que haver entre nós, que somos cristãos, para as outras pessoas que estão no mundo, é justamente uma mentalidade renovada pelo Espírito, com consciência de miséria, consciência que somos pecadores, juntamente com arrependimento. Com arrependimento de abraçar Jesus e crer nele e dizer, não, meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, e ter uma mentalidade renovada. Muitas vezes eu posso até dizer, não, meus pecados foram perdoados em Jesus, só que eu continuo com a mentalidade humana, com a mentalidade mundana e pecaminosa, porque eu continuo nessas práticas. E daí a gente volta para o argumento de novo. Se eu digo que eu estou na luz, só que eu vivo como o mundo, e eu amo o mundo e aquilo que o mundo produz, então eu sou mentiroso, porque na verdade eu estou andando nas trevas. Veja o que diz Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, um cristão que faz parte da família de Deus, ele não ama o mundo, porque tudo aquilo que o mundo produz me afasta de Deus. Me afasta de Deus. Sendo assim, se eu não posso amar o mundo, João ele ainda dá 2 motivos nesse nosso texto do porquê que eu não posso amar o mundo. O primeiro motivo está no verso 16, o segundo motivo está no verso 17. Vejamos o verso 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu não posso amar o mundo, porque tudo que procede do mundo não vem de Deus. E se não vem de Deus, eu não posso amar e eu não posso me apaixonar perdidamente por isso. Eu não posso colocar aquilo como se fosse um ídolo na minha vida. O fato daquilo não vir de Deus e não ser originado em Deus já é suficiente para que eu não tenha que amar isto. Só que veja, o que procede do mundo, e daí João ele vai dizer aqui, cobiça da carne, ou desejos da carne, cobiça dos olhos, desejos dos olhos, ou seja, pecados em geral, desejos da carne, enfim, cobiça dos olhos, aquilo que eu vejo, eu quero aquilo que às vezes eu não tenho, ou que alguém tem, como inveja, ganância, e soberba da vida, orgulho exacerbado do que se tem. Não, uma grande empresa, uma grande profissão, um grande currículo, um dinheiro no banco, um carro, uma casa, soberba daquilo que possui, colocar confiança, uma estrutura de pensamento que coloca a confiança dela em coisas materiais, muitas vezes. Um exemplo bíblico para a gente situar aqui. O pecado de Acã, em Josué 6 e 7. O pecado de Acã é um bom exemplo, porque veja, o povo de Israel, ele estava indo para guerrear contra Jericó, e quando eles vão guerrear contra Jericó, Deus dá uma ordem de que eles não peguem nada daquilo que é despojo de guerra, e nada daquilo que está dentro da cidade. Eles não deveriam pegar nada. Só que o que Acã fez? Exatamente isso, pegou o que não era para pegar. Pegou aquilo que Deus disse para não pegar, pegou alguns dos despojos da guerra. E quando ele é descoberto, daí o texto de Josué 7, 20 ao 21, diz assim: Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles, eles estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Veja, muitas vezes o pecado ele começa nos olhos. Olha o que ele diz: eu vi.
quando eu vi, o pecado depois ele desce para o coração, eu os cobicei. Foi para o coração dele até que se tornou uma ação. Então eu me apossei. E talvez por vergonha ele escondeu. E se ele escondeu, ele sabia que não era para fazer. Só que mesmo assim, por que ele não se arrependeu e já foi de imediato? Porque ele só esperou ser descoberto depois que Israel já tinha perdido para a cidade de Ai a sua batalha, uma cidade muito e muito menor do que Jericó. Só assim, depois que descobriram ele, é que ele fala, realmente, eu peguei contra o Senhor. E o que eu fiz foi, eu vi, eu cobicei, eu me apossei deles e depois eu escondi. Então, debaixo da minha tenda. Uma mentalidade mundana. Acã, ele nos dá esse exemplo de como as obras da carne, que João diz que procedem do mundo, elas corrompem o nosso coração e nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Novamente, as obras da carne, quais são? Gálatas 5, 19 ao 21. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. A prática dessas coisas, irmãos, sem arrependimento, elas demonstram que não estamos na luz. E é engraçado porque o pior castigo que Deus pode nos dar é Ele dizer pra gente, faça a tua vontade, faz o que tu quiser. É Ele nos largar para os próprios desejos do nosso coração, porque aí sim nós estamos perdidos. Se Deus desistir da gente, então realmente a gente está perdido. Só que veja, há uma esperança, tanto é que João ele escreve para esta igreja. João, como um pastor que amava a igreja, ele escreve essa carta com a esperança de que, através da exortação de um pastor às suas ovelhas, elas se arrependessem. E através desse alerta, elas vivessem mais na luz do que nas trevas. De modo pastoral, João alerta a sua igreja, porque João acreditava na esperança e no arrependimento produzido pelo Evangelho. E a boa notícia é essa, que há esperança para aqueles que se arrependem de seus pecados. Todos nós somos pecadores, todas as pessoas do mundo são pecadoras e produzem ou já produziram obras da carne e já tiveram ou ainda têm uma mentalidade mundana que só produz coisas da carne. A nossa diferença como cristãos é que reconhecemos o nosso pecado pela misericórdia de Deus, porque Ele nos convenceu. Porque Ele quebrou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne que hoje nós podemos crer e nos arrepender e estarmos perto dEle a partir do momento que Ele se aproxima de nós. Então que possamos nos agarrar em Cristo Jesus, aquele que morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Só que ainda fica a pergunta para nós todos aqui: o que é que tem tirado a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus? Que pecado que tem tirado essa comunhão com Deus? O que é que tem enfraquecido e corrompido o nosso coração? O que é que tem causado orgulho no nosso coração? O que é que tem causado uma mentalidade que coloca em coisas fúteis a esperança e a expectativa? Será que a esperança no Evangelho não basta? A esperança no Evangelho dada em Cristo Jesus, ela tem que bastar. Ela tem que bastar. Então João está alertando a sua igreja, dizendo, cuidado, há pecados que te afastarão de Deus, da tua intimidade com Deus. Cuidado, há pecados que vão e podem corromper o teu coração. Que podem corromper o teu coração. O próximo motivo que João dá para que as pessoas elas não amem e as suas ovelhas dessa igreja não amem o mundo, está no verso 17, diz o seguinte: ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O motivo, o mundo passa, bem como aquilo que ele produz, passa.
E daí tem uma frase bem interessante que é atribuída a C.S. Lewis, que diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. O segundo motivo pela qual João diz: filhinhos, não amem o mundo, nem aquilo que o mundo produz, é porque tudo passa. Todos os desejos da carne, os desejos pecaminosos, aquilo que o mundo produz, aquilo que uma mentalidade humana produz, nos afasta de Deus, da sua comunhão. Isso passa. Fica aqui nessa terra. Não tem nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de vida eterna, tudo aquilo que o mundo produz. Só que, às vezes, nós nos apaixonamos por esse lugar. Às vezes, a gente se apaixona por aquilo que o pecado consegue nos conceber. Nós nos apaixonamos por esse lugar. Só que, veja, a gente não pode cometer o pecado que Paulo aponta em Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós nos apaixonamos por esse mundo porque muitas vezes ele de fato é cativante. Só que aqui eu gostaria de esticar um pouco ainda, porque a beleza nos atrai, o nosso coração pecaminoso, ele gosta das coisas que dão prazer momentâneo. Ele gosta das coisas que dão prazer momentâneo. Então acaba que nós nos apaixonamos e colocamos a esperança do nosso coração em coisas que ficam aqui nessa terra. Nós amamos a nossa casa, os nossos bens, o carro, o dinheiro que está na conta, a empresa, a carreira, a profissão. Essas coisas são ótimas quando colocadas no seu devido lugar de importância dentro do nosso coração. Sem serem ídolos que nós adoramos, sem serem ídolos que nós prestamos sacrifício e adoração muitas vezes. E às vezes nós amamos tanto esse lugar, e eu já ouvi uma oração, enfim, é uma brincadeira, mas demonstra muito do pensamento que é: não, Jesus, não volta agora não, que eu preciso casar, eu preciso conquistar o meu primeiro milhão, eu preciso ter um carro, ter uma casa, eu preciso concluir a graduação, o mestrado, o doutorado, enfim, uma imensa lista de coisas que em sua maioria elas ficam aqui, elas não têm perspectiva de eternidade. Novamente, são coisas boas, fazer uma graduação é legal, ter carro, casar, a gente precisa, mas veja, essas coisas não podem ocupar o trono do nosso coração, porque isso se torna idolatria. Idolatria faz parte de uma mentalidade mundana. E se nós temos essa mentalidade mundana, produzimos coisas que o mundo faz com que, e o mundo quer que a gente produza, então vai evidenciar que o amor de Deus não está em mim, que eu não estou em comunhão com Deus e que eu não estou na luz, mas estou nas trevas. Então a pergunta surge: vale a pena nos afastarmos do Pai eterno por causa de prazeres momentâneos? Vale a pena? A continuação ainda do verso, ela indica também uma causa, porque muitas vezes nós nos apaixonamos por esse mundo. Diz o seguinte: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes a gente esquece esse permanecer para sempre. Nós esquecemos ou perdemos de vista a vida eterna e a promessa de vida eterna feita em Cristo Jesus. Esquecemos que nós somos peregrinos em terra alheia. Esquecemos que somos passageiros, que aqui não é o nosso lugar verdadeiro. No livro das Crônicas de Nárnia, existe um episódio que eu gosto bastante. Um cavalo falante, ele diz o seguinte, quando ele chega na Nova Nárnia, e se é um spoiler eu peço desculpa, mas tem bastante tempo já o livro. No último livro, onde Nárnia é reconstruída, as pessoas que acreditavam em Aslan
elas vão para essa nova Nárnia, novo céus, nova terra, é essa a analogia. O cavalo falante, ele chega lá e ele diz assim: finalmente voltei para casa. Este sim é o meu verdadeiro lar. Aqui é o meu lugar. É esta terra pela qual eu tenho aspirado a vida inteira. Embora até agora eu não a conhecesse, a razão por que amávamos a antiga Nárnia é que ela muitas vezes se parecia um pouquinho com isso aqui. E acrescentou, soltando um longo relincho: avancemos, continuemos subindo. Nós esquecemos muitas vezes da promessa de vida eterna. E nós estagnamos e somos convencidos e seduzidos por uma mentalidade mundana que nos dá prazeres momentâneos. Só que vida triste é essa, participar de algo que fica aqui? Que vida triste é essa, pensar que... e acreditar e colocar esperança em algo que não tem perspectiva, além de um mundo caído. É uma vida triste. Só que João diz aqui: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o que faz a vontade de Deus. É alguém que lembra da esperança do Evangelho, de que um dia seremos renovados, e vive com essa esperança e essa expectativa e gastando a sua vida em coisas eternas. Um dia já não estaremos mais nesse mundo. Não estaremos mais em um mundo pecaminoso, mas em um novo céu e uma nova terra. E a boa notícia é essa: Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, Ele morreu para justamente nos dar vida e vida eterna. Vida e vida eterna, paz na eternidade. Essa é a nossa esperança. E graças a Deus, pela vida do apóstolo João, que através dessa carta nos alerta: não amem o mundo, nem aquilo que o mundo produz. Porque isso nos afasta de Deus. Uma mentalidade mundana, produzir sempre aquilo que o mundo quer que a gente produza, ter essa mentalidade e ficar cometendo esses pecados deliberadamente, sem arrependimento algum, demonstra que o amor do Pai não está em nós e que somos, ou melhor, que estamos nas trevas e não na luz, sem a comunhão de Deus, sem o amor do Pai. Não amemos o mundo nem os seus desejos, porque tudo isso passa. O que permanece e quem permanece é aquele que faz a vontade de Deus. Que nós possamos declarar: avancemos, continuemos subindo, apesar dessa vida em um mundo pecaminoso, em um mundo cheio de sofrimento, que a gente não venha a ser convencido pelos prazeres momentâneos que nos é oferecido, mas que possamos lembrar todos os dias da esperança do Evangelho, de que um dia estaremos em uma nova terra, em um novo céu. Lembrando sempre da promessa feita em Jesus Cristo, de vida eterna. Se nos arrependermos dos nossos pecados, nos agarrarmos em Cristo Jesus e termos fé nele. Que possamos sempre lembrar dessa promessa. Aqui, irmãos, tem algumas lições. Primeiro, lute contra o pecado. Lute contra o mundo e aquilo que ele produz, gastando a sua vida, entregando a sua vida em coisas de valor eterno. A gente não tem que desperdiçar o trono do nosso coração em coisas que acabam, em coisas que ficam aqui. O nosso coração, e Eclesiastes 3:11 vai dizer que tem um buraco do tamanho da eternidade, que ele só pode ser preenchido verdadeiramente por alguém eterno, por aquilo que é eterno. E só há um, que é Deus Todo-Poderoso. Gaste a sua vida em coisas eternas, lembrando que todos somos peregrinos nessa terra aqui, e que um dia a nossa esperança e a nossa verdadeira expectativa encontrará Cristo Jesus. Então a nossa expectativa será saciada, e esse mundo já não existirá. O sofrimento e o pecado deste mundo já não existirá, por causa da esperança em Cristo Jesus, que nos salvou.
anexo a isso, as nossas batalhas, elas são bem melhores e pelo menos mais aliviadas se elas são lutadas em conjunto. Gálatas 6:2 vai dizer que levem as cargas uns dos outros, que isso é cumprir a lei de Cristo. Que as batalhas contra o pecado e contra o sofrimento, elas possam ser batalhadas em comunidade. Na igreja com os irmãos, porque assim ele batalha contra o meu pecado, eu batalho contra o pecado dele, e assim a gente é mais forte junto, em igreja e em comunidade. As batalhas, elas são melhores em conjunto. Apesar do sofrimento, apesar do pecado e apesar da luta contra o pecado, da luta contra o sofrimento, pelo menos um alívio existe. Deus usa a comunidade para dar esse alívio e essa esperança em lutar as batalhas uns com os outros, em lutar contra o sofrimento uns com os outros. Tem uma frase, considero um clichê assim, mas um pergunta para o outro: olha, quem está nas trincheiras ao teu lado? O outro responde: oxe, isso importa? E o primeiro responde de novo: mais do que a própria guerra. Que possamos lutar uns com os outros e compartilharmos a vida uns dos outros, dizendo: olha, eu estou produzindo isso que o mundo está dizendo para eu produzir. Me ajuda, porque eu não quero estar nas trevas, eu quero estar na luz. E a igreja, ela vai nos ajudar a isso. Os irmãos vão nos ajudar a fazer isso. Pelo menos isso é o que a nossa igreja tem construído e tem tentado produzir. Que possamos continuar assim e possamos abrir a nossa vida para sermos transformados através do evangelho e do exemplo de fé que temos uns com os outros. As batalhas, elas são melhores lutadas com companhia, em conjunto. Não lute. Terceiro, não lute somente contra o pecado de modo ativo, mas lute para se aproximar de Deus de modo ativo. Lute para se aproximar de Deus de modo ativo. Porque é muito fácil nós nos tornarmos pessoas com desculpas. Ah, não, eu não vou no culto hoje porque eu estou com sono. Ah, não, eu não quero participar do discipulado, eu estou com sono, Tá, tudo bem, existem momentos, show, mas às vezes isso se torna uma desculpa que vai nos acomodando e a gente vai se afastando de Deus e, consequentemente, o mundo que não sai do nosso pé vai começar a nos convencer e aquilo que está no mundo começa a ser mais atraente. Ah, não, eu trabalhei, eu estou sem vontade de ler a Bíblia, de orar. Ah, nossa, choveu um monte, não vai dar para ir no culto. Às vezes a gente se torna pessoas de desculpas para se aproximar de Deus. Só que se aproximar de Deus é algo que a gente tem que desfrutar. Não é, às vezes se torna, e assim, a gente não vai ter todo dia vontade de ler a Bíblia. Só que a gente tem que ter vontade de se aproximar daquele que se aproximou de nós primeiro, sendo nós ainda pecadores. Misericórdia e graça nos foi concedida. Eu não posso E de fato, a pregação, ela é primeiro para o pregador e depois para a igreja. Eu não posso dizer: nossa, não estou com vontade hoje. Eu tenho que lutar contra eu mesmo, contra essa mentalidade mundana que é impregnada em nós através do pecado. Eu tenho que lutar contra isso e me aproximar de Deus, porque Ele se aproximou de nós primeiro. Sendo assim, irmãos, nunca esqueça: consciência de pecado, somos todos pecadores. Mas nós temos a confiança de que em Cristo os nossos pecados, eles são perdoados, se assim nos arrependermos. E caso ainda você não tenha essa consciência, ou caso você queira, fale para Jesus, feche os olhos, ore conosco aqui e diga: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ninguém aqui é perfeito, a gente pelo contrário, somos todos pecadores, mas nós temos essa consciência e nós buscamos nos agarrar em Cristo Jesus, porque Ele perdoa os nossos pecados, de modo que, lutando contra o pecado e contra essa mentalidade mundana, pela força de Jesus Cristo, nós vamos nos aproximar de Deus, porque primeiro Ele se aproximou de nós. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dá, Senhor, a esperança de vida eterna, Pai. Eu te peço, Senhor, coloca isso no nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos mais santos. Nos ajuda a santificarmos o nosso coração contra toda a mentalidade mundana, contra todas as obras da carne. Que possamos, em nome de Jesus, Pai, pela Tua força, lutarmos contra isso, Pai, e nos aproximarmos mais ainda do trono da graça de Jesus Cristo. Esteja conosco, Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós já perdemos a batalha. Uma batalha, Senhor, contra o pecado que já nem se inicia, ela já é perdida, Senhor. Então eu te peço, esteja conosco, Pai, e nos ajuda, Senhor, contra o nosso pecado. Nos ajuda, Senhor, contra o nosso sofrimento. Sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E que a esperança do Evangelho possa estar sempre nos nossos corações, desde hoje até a consumação dos séculos. Isso que eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém.